Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao Catecismo Comentado. Tema de hoje, Etapas da Revelação, primeira parte. É importante mencionar, novamente e antes de tudo, que nossa compreensão sempre será limitada quando falamos de nosso Deus, que é infinitamente superior ao nosso pensamento. Então aqui relatamos uma visão humana, mas inspirada pelo Espírito Santo, sobre a realidade divina. E provavelmente cada um receberá um sopro específico do Espírito Santo, mantendo a unidade, pois temos uma só verdade, um só Deus e uma só religião instituída por Deus. Nós ditamos palavras limitadas e o Espírito Santo amplia nossa limitação. Vamos lá. Primeiramente, a queda. O homem que se afasta de Deus, que fica longe de seu Criador, pela figura da árvore do bem e do mal. Por isso, Deus promete a redenção pensada desde toda a eternidade, para fazer retornar o homem à árvore da vida. Deus nos fez em elo próprio do amor, e da mesma forma que o amor se transfere um ao outro, o mal, que é a ausência do amor, também se move, fato que demonstra o poder que o pecado tem de influência no outro. Esse elo pode ser continuado no céu ou destruído pelo mal em nossa morte. Então, por um, todos pecam. É o simbolismo da queda. Não por uma ação ou omissão próprias, mas por herança, decorrência. E em motivo maior, gosto sempre de pensar: eu faria o mesmo ou até pior, no simbolismo da opção pela árvore do bem e do mal. Então Deus se submete em busca do homem, pois é próprio dele o amor que se inclina. Então Deus, total luz, se inclinou ao homem escuro. Entenda que Deus, possuindo total poder, estaria apto a imediatamente transformar as trevas do ser humano em luz. Porém, também faz parte do amor divino o respeito ao livre-arbítrio, como vemos aqui. Deus não veio para condenar, como está lá em João 3, 16 a 21. Quisera ele que todos optassem pela luz. O Deus que te criou não te salvará sem ti, como diz Santo Agostinho. Sobre decorrências do livre-arbítrio, faz-se necessário relatar o seguinte. Primeiro ponto. Deus não poderia fazer uma revelação poderosa de si mesmo a nível explícito demais, sem a necessidade da fé, pois isso estaria preponderantemente no plano terreno, passageiro, e Deus não pode se submeter grandemente ao que é efêmero, passageiro. Em muitas passagens do Antigo Testamento, e do Novo Testamento também, Deus testemunha seu poder, mas a fé é sempre um elemento necessário, pois sempre restará a dúvida: será que foi Deus mesmo que fez isso? E isso é só respondido com o elemento da fé, o elemento da eternidade. A fé é o único elemento que nos faz sair do ambiente limitado e pecaminoso que temos e assim alcançar em parte o ilimitado e o misericordioso amor de Deus. Entenda que a revelação poderosa e explícita já foi feita em plenitude na pessoa de Cristo ressuscitado. A certeza pela percepção é elemento limitado. A certeza pela fé nos conduz ao ilimitado. Aqui precisamos estabelecer um axioma que vai embasar a maioria ou todas as demais doutrinas que falaremos. A premissa da eternidade como valor supremo para discernir a moralidade. Outro ponto, o viés. Se Deus fizesse uma revelação poderosa de si mesmo a nível explícito demais, sem a necessidade da fé, ele estaria influenciando sobremaneira nossa decisão, enviesando-a, o que desrespeitaria nosso livre-arbítrio. Em várias ocasiões na Bíblia, Jesus pede silêncio aos milagres, informa também: bem-aventurados os que creram sem terem visto, e em João 6, 29, ele diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Terceiro ponto, a Bíblia. Deus também não criou a Bíblia, o que reforça o respeito ao livre-arbítrio do homem, pois Deus, via de regra, não é protagonista de nossas ações. Pelo contrário, respeita nossas decisões, até na morte de cruz de seu filho. A decisão final de seguir a Deus e registrar a história da salvação de seu povo na Bíblia também é do homem, mas sempre apoiada pela inspiração divina. A gente, ao demonstrar uma mínima necessidade de Deus em nosso ser, recebe de Deus uma libertação contínua, como está lá em Atos 17, 27 e em João 8, 32, que é a verdade que nos liberta. É o próprio Deus que nos liberta, não é uma palavra escrita.
Esse é o livre-arbítrio respeitado por Deus. Então, nesse aspecto do livre-arbítrio, a revelação de Deus acontece de forma gradual. As coisas criadas testemunham Deus. E quando o homem vai demonstrando um mínimo desejo pelo eterno, o desejo pela verdade, como falamos, Deus começa a adentrar na vida do homem. Deus está ao lado do homem, se revelando o tempo todo, de forma gradual e contínua, mas espera e respeita a resposta do homem. A saída do ambiente da árvore da vida trouxe ao ser humano o convívio com o mal, pecado, e fez aumentar a limitação humana pela ausência de seu Deus ilimitado, que antes dava pleno suporte à sua criatura. Limitação, entenda, intelectual, mental, inclusive. Então o homem antigo era rudimentar em seu desenvolvimento com as coisas da terra e com a moralidade. Perceba que Deus não poderia optar pelo mal, mas optou sofrer as consequências do mal. Em prática, Deus não pode fazer o mal, já que o mal em si não existe. É instituto de ausência de Deus. Porém, Deus se submete ao mal, de certa forma, sofrendo as consequências do mal, e isso é planificado em Cristo, a plenitude da revelação. Já estava nos planos de Deus, desde toda a eternidade, o Cristo 100% homem e 100% Deus. No tempo certo, Jesus foi enviado a este mundo para a salvação de todos que querem a luz. Entenda o tempo certo como um momento sabido por Deus em que a nossa condição mental e moral estava propícia para receber a plenitude do plano salvífico de Deus por meio da entrega de seu Filho. E assim, Deus abre uma nova passagem à árvore da vida. Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, até o próximo vídeo. Amém. Deus te abençoe.